Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 24º episódio do podcast Roteiro Livre. Aqui diretamente do estúdio R-Play, queremos dizer que é um prazer enorme ter você aqui com a gente. E antes de apresentar o nosso convidado, nós sempre apresentamos aquele que sempre está conosco, Rodrigo Rodrigues, vamos lá? Vamos lá para mais um. Mais um 24º episódio, né? E hoje o nosso convidado, né? Tenho o prazer aqui de receber ele que vai dar seu testemunho de vida aí, sua história de vida, seus novos projetos, seus novos desafios que recebeu agora, né, com uma missão. Hoje eu tenho o prazer de receber então David Verdun. Seja muito bem-vindo ao 24º episódio do podcast Roteiro Livre. Valeu, Jonatas, obrigado por esse convite. Estamos aí para contar algumas histórias. Amém. E aí então, David, a gente sempre começa perguntando sobre a história de conversão, né? Por que isso, né? Porque a vida do ser humano ou do cristão tem dois momentos, antes de Cristo e depois de Cristo, né? Porque há uma mudança. E aí relata a história da sua vida, sua conversão, sua infância, todo o seu processo até chegar aqui o dia de hoje. Então vamos começar do início ali um pouco ali, da infância, né? Sim. Eu quero dizer sobre o lar, que é importante, onde eu cresci, né? Eu cresci num lar, eu tive mãe, no caso, né? E só que sem pai, né? Sim, sim. Então a minha mãe ali, pelos anos 90, mais ou menos ali, ela teve uma depressão muito profunda e ela não teve condições de me criar. Então Sim. eu morei também com a minha tia. É irmã da tua mãe. Irmã da minha mãe. Ah, sim. E congregava e tudo mais, participava da Assembleia de Deus, né? Sim, sim. E ali eu tive uma influência da minha tia, me lembro da minha tia cantando os louvores do Jair Pires, O Pecado Não Dói, Sim. nos discos de vinis ainda, né? Sim, Batendo sim. o pezinho no chão, né? E essa época que ela escutava. E eu ia na igreja com ela me levou, né? Sim. Nos cultos, nas igrejas, mas eu participei com ela. Dessa época eu tenho esse testemunho, eu me lembro, né? Então, assim, eu não tive uma experiência com Cristo nessa época. Sim. Uma Tu tinha mais ou experiência- menos quantos anos nessa época? Nessa época eu tinha uns 6, 7 anos, mais ou menos. 6, 7 anos. É. Nessa época eu não tive uma experiência real com Cristo. Mas eu já tinha uma certa experiência de ir a um culto e tudo mais, né? Sim. Mas não realmente com a pessoa de Cristo no meu coração, né? Aceitando ele como meu Salvador. A minha mãe, então, ela teve esse problema de saúde. Depois, com o tempo, ali na minha adolescência, eu voltei a morar com ela, né? Ali na minha pré-adolescência, em Novo Hamburgo. Morei em Novo Hamburgo. Ah, sim. Morei primeiro na Vila Maria. Me lembro da Vila Maria, Vicentina. Morei na Coab Duque. E depois morei em Novo Hamburgo. Voltei de Novo Hamburgo para Coab Duque. Sim. Né? E aí a vida seguiu. Na minha adolescência, com a minha mãe ali, eu vou dizer na pré-adolescência, que eu fui morar com ela novamente, eu aí sem pai, né, sem criação de um pai e tudo mais, e morando com ela, eu fui decidindo algumas coisas erradas, né? Sim. Então, um adolescente ali, sem uma estrutura familiar, né, sem um plano, Sim. um objetivo de vida. Então eu quero colocar aqui também no meu testemunho assim que eu comecei a escutar rock, né? Sim. E isso aí eu sempre conto que é importante, quer dizer, a minha personalidade, o meu interior, ele se encontrou, né, com o rock, aquela Sim. coisa de rebeldia, de escuridão, né, Sim. aquela coisa assim de ser realmente contra o sistema, né. Então através do som em si, da música do rock, né, eu também comecei a levar a minha vida, a minha personalidade, todo meu ser envolvendo aquilo ali. Andava de preto, né. A minha mentalidade era voltada para aquilo, a minha forma de vida era para aquilo, eu queria aquilo. Então, a minha adolescência inteira, a minha pré-adolescência até a minha juventude, minha maturidade de jovem, assim, 18, 19 anos, foi envolvido primeiro com o rock, né? E daí Sim. com o rock, que eu não estou culpando o rock and roll em si, mas através vamos supor, dessas influências e tudo mais, eu comecei a beber, Sim. né? Comecei a fumar, usar drogas e tudo mais, as primeiras drogas, né? Sim. E aí seguia assim, né? Então essa parte é importante contar, porque assim, o adolescente, o jovem, o pré-adolescente, ele se envolve em uma tribo, né? Em um Sim. grupo, em um estilo musical que
forma a personalidade dele, ajuda a formar quem ele é, né? Sim. Então ele tem esse segmento e o meu foi esse, né? Não sei se tu quer comentar. Sim, não, bem isso que tu falou, a questão o ser humano, ele precisa ter uma tribo, né? Sim. E aí ele vai ainda mais nesse momento de pré-adolescência, como tu ressaltou, é um momento de formação, né? Uhum. Você procura grupos para se identificar e a partir daquilo você começa a até adaptar teus gostos, né? Sim. É que nem eu fico pensando, os meus gostos musicais foram criados na minha adolescência, né? Tipo ali, 12 anos. Sim. E a maioria das pessoas que hoje já gostam de até questão musical ou até vestimenta, ou tipo, também entender, pode ter certeza que foi desenvolvido ali nesse período, né, de pré-adolescência, né? Era só mais esse... eu me lembro que eu ouvi uma fita do Metallica, né, chamado... sim. Acho que de 83, o álbum Kill 'Em All, né, o Kill 'Em All, em 83, e eu não sabia o que era aquilo. Aí um primo meu, que hoje já partiu para a eternidade com Cristo, que depois se converteu, ele era roqueiro, ele me apresentou, não, isso é tal banda, Sim. vou te ensinar esse som assim tudo mais, me deu revistas, ele me influenciou, né? Sim, sim. Então ali eu segui com esse estilo musical, né? Sim, ali sim. foi me formando o meu jeito de ser também. Daí eu imagino um jovem sem pai, né, sem uma família estruturada, nessa fase que é uma explosão, que todo jovem passa pela explosão, que é a adolescência, né? Sim. Ele tá naquela dúvida se não Isso. sabe se é criança ou não sabe se é adulto. Isso. E aí ele é muito influenciável, né? Ou seja, qualquer influência já se torna um rumo, né? Pra sua vida, né? Daí quem é que o cara tem como influência, né? O Kurt Cobain. Sim, né? Que eu não tô falando contra. O pessoal de repente vai olhar o podcast aí. Não é contra o Nirvana nem nada. Mas essas são as influências, né? São os líderes e tudo mais, aquela rebeldia, explosão. Seguindo isso, logo em seguida, teve uma fase então de transição ali já da minha adolescência para mais jovem, maduros, vamos dizer assim. Eu entrei realmente no mundo das drogas. O mundo As mais pesadas. Mais pesadas. E é o crack, né? Sim. Então ali eu comecei, não tem nem problema de falar aqui, a gente vai falar bem tranquilamente, estamos um papo entre nós, né? Eu comecei com a maconha, não me viciei em maconha. No meu testemunho eu não posso dizer que eu fui um viciado em maconha, porque a maconha não me causava prazer nenhum. Eu não gostava de maconha. Existem amigos meus que eram viciados em maconha. Sim. Eu não tive esse problema. O álcool em si, ele se tornou um vício. Hoje, se eu não fosse cristão, eu seria alcoólatra. Ele era um vício. Eu entrava dentro dos mercados e via as partilheiras de bebidas e eu me lambia. Eu queria ter aquelas bebidas em casa. Sim. Então já era algo na minha imaginação e também no meu desejo físico. Sabe, uma predisposição ao alcoolismo, né? Algumas pessoas dizem que isso também pode vir de genética, de pai, coisa e tal, né? Sim. Mas eu tinha isso. Logo em seguida, a droga que eu experimentei foi a cocaína. E eu também não era um dependente da cocaína em tal ponto de vender as minhas coisas, né, de cometer delitos e tudo mais para usar cocaína. Sim. Mas eu experimentei também, causou toda aquela euforia, aquele prazer, né, mundo das drogas e tudo mais. Em último, sim, daí veio a droga que eu me viciei, que causou vícios, né, que me destruiu e que me levou às internações, né? A gente já conversou sobre isso, a gente vai falar aqui também. Sim. Tem muita história. Tem muita história. Então, hoje a gente fala dando risada, dá risada sobre isso. Aquilo que... Isso é bacana, né? Aquilo que foi uma ferida, que foi uma destruição hoje, pra mim é motivo de alegria. Porque foi um aprendizado, Foi um aprendizado. É um testemunho, né? É testemunho. Eu tô falando aqui abertamente aqui. Eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso. Porque isso não está mais no meu estilo de vida. Isso são apenas lembranças né, que me trazem alegria por eu ter superado tudo isso, né? Por Deus ter me dado graça e tudo mais. Então a última droga foi o crack. Sim. Tu tinha quantos anos quando experimentou a primeira vez o crack? O crack eu tinha mais ou menos entre 17 a 18 anos. 17, 18 anos. Mais ou menos. E do tempo que tu começou a usar crack, até tu entender... Precisava de internação, foi mais ou menos quanto tempo? Demorou um tempo ainda, acho que uns 2 anos. Mais ou menos. 2 anos já.
Aí tu começou a usar seguido o crack. Seguido. Vou contar um pouquinho rapidamente do crack. Como eu experimentei a primeira vez o crack, passei a usar o crack. Eu morava lá no bairro em Novo Hamburgo e o crack, isso era mais ou menos aí nos anos 2000 para frente, né? Sim. E o crack estava em ascensão. E eu escutei isso, né? Vi o pessoal tava comprando essa droga, tinha pessoas ganhando dinheiro com isso e eu comecei a vender também. Né? Eu não virei traficante e tudo mais, aquela coisa e tal. Posso dizer, fui traficante? Não fui. Mas eu peguei uma certa quantidade de droga e passei a vender. Sim. Que é um tipo de tráfico, mas é um vendedor pequeno ali, né? Sim, sim. Não é como as pessoas falam aí, não, eu fui traficante e vendeu 5, 10 gramas de droga. Não, traficante de 5, 10 gramas, né? Então eu não trago isso pro meu testemunho porque não é verdade, o testemunho tem que ser verdade, né? Então eu peguei ali 40 gramas de crack, mais ou menos, e comecemos a vender. E deu um lucro. Para aumentar essa droga, a gente começou a misturar ela com bicarbonato. Sim. E aumentar ela, né? E nessa questão de aumentar a droga, eu tinha um padrasto meu que usava droga. Sim. Na mesa. Era o teu cliente no meu cliente. E a desculpa dele é que ele estava usando para experimentar, para ver se a mistura estava boa. É o ISO, é a qualidade do produto. Então, a qualidade. Ele era ali o técnico em qualidade, o formado em qualidade do produto. Né? Então, essa é a primeira história. Aí eu tinha uma outra pessoa comigo na mesa que me cutucava, dizia, olha, tá fumando demais, ele tá fumando demais. E ele com essa desculpa, né? Sim. Então, a partir daquele momento, ele disse, não, a droga é minha, eu vou experimentar. Pra saber quando ela tá boa ou não. Eu quero conhecer aquilo que, né? Eu tô comprando, eu tô vendendo, eu quero conhecer. Sim. Nisso eu ingênuo, novo, sem ideia do que era aquilo ali, porque vi as pessoas, comecei a experimentar a mistura e me viciei. Viciou. E aí começou a história. Porque eu via, né, pessoas assim, ó, com a lata na minha mão. Na minha mão era a lata. Eu via pessoas com a lata na mão, sugando a fumaça, e eu achava aquilo um absurdo. Eu achava aquilo uma coisa assim. Até agora eu vou dizer o que eu pensava. Quando eu passava e via essas pessoas, né, eu pensava que essas pessoas eram pessoas burras, que não eram inteligentes. Que como que elas entraram nessa burrice, né, com uma lata na mão e viciado. Então, para muitas pessoas que pensam isso hoje, né, e olham um viciado em droga e tudo mais, e condenam esse viciado, acham... Eu também fiz isso. E quando eu me viciei nesta droga, eu vi que não era assim a coisa. Não era uma questão de burrice e nem nada. E realmente a droga, ela tem alto poder viciante. Sim, o crack. Não é uma coisa... Porque ele te adrenalina, na mesma época te dá aquela sensação, e aí volta uma queda e aí tu tem que de novo. Isso. E aí tu vira rotineiro. Quando vê, tá... E aí nessa sequência, o que tua mãe falava, o que tua mãe pensava? A minha mãe, ela começou a sofrer com isso, né? Daí a gente morava junto nessa época. Eu também tive influências dentro de casa ali sobre isso, um padrasto, né? Que também estava usando essa droga, né? Como eu disse, que ele estava participando desses momentos comigo. E aí, o que aconteceu aí? O rapaz, que era eu, um jovem, que nunca tinha se envolvido em delitos, eu comecei a me envolver em delitos, né? Sim. Nunca tinha me envolvido em coisas erradas, comecei a me envolver. Apesar de ser um roqueiro, de beber e tudo mais, eu trabalhava, eu tinha um serviço em calçado. Na época eu trabalhava com meu tio, tinha o meu dinheiro, comprava minhas camisas, meus álbuns de rock e tudo mais. Eu não me envolvia em delitos. Apesar de estar nos shows, em festivais e tudo mais, tenho amigos aí de banda até hoje, em festivais. Eu comecei a cometer delitos, né? Ir pra rua, fazer coisas erradas e tudo mais, em prol das drogas. Daí tu tem dentro de casa uma mãe que sofre, porque o filho sai, não tem hora para voltar. Né? As coisas dentro de casa já tem que ser guardadas, porque o cara tá na droga e vai roubar. Pra vender. Pra vender, né? Aí tu escuta, a tua mãe tá escutando vizinhos dizendo, ó, teu filho tá sendo ameaçado de morte. Né? O teu filho tá envolvido em tal coisa. Então ali aconteceu essa transformação nesse sentido, essa má transformação, né? É interessante que eu tô falando isso aqui
É a mesma história, o que eu tô falando aqui é a mesma história de um viciado, de um dependente em crack. Muda o personagem, mas a história é a mesma. É aquele cara que começou a roubar, começou a vender, começou a assaltar, começou a fazer todo tipo de coisa errada e agora começa a sofrer ameaças de morte, né? Infelizmente, muitas pessoas na minha época morreram, né, perderam a vida, foram assassinadas. E eu me entristeço, claro, por isso, né? Me lembro disso. Tinha 3 pessoas comigo que na época usavam drogas, que hoje foram assassinadas. Foram mortas. E eu, graças a Deus, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, estou aqui, né? Então, assim, ó, tudo isso eu cometi, né? Então, saí pra fora, comecei a roubar. Né? Sim. Participei de pequenos assaltos, assim, vamos supor, assim, assalto a pedestre, assalto a coisas, assim. Fiz isso também. Enganar os outros, mentir, né? Todas essas coisas pelo visto do crack. Essas coisas que eu não fazia antes. No meu testemunho não é assim, ó. Olha, pessoal, eu nasci numa família, desde pequeno me tornei bandido, desde pequeno não. Eu comecei a praticar essas coisas depois do vício do crack. Era para o crack. Então eu não posso dizer no meu testemunho que eu fui traficante, que eu não fui. Eu não posso dizer no meu testemunho que eu fui bandido desde pequeno, que eu não fui. Eu entrei numa decadência, num poço, por causa do crack. Eu já vinha num poço antes, que era a depressão, a adolescência, aquela coisa toda. Sem estrutura, sem pai. Né? A minha mãe, não responsabilizando a minha mãe, mas ali com aquela estrutura familiar, né? Sem estrutura familiar. Mas depois, após o crack, veio toda essa destruição a tal ponto de dizer para minha mãe, ó, teu filho, a gente não acredita no que ele se tornou, né? Sim. Então as coisas estão tão ruins para ele. Então eu me lembro disso claramente, né? Que a minha vida realmente era assim, ó, à noite na rua e de dia dormindo. Né? À noite na rua e de dia dormindo. Chegava à noite, a gente tem que conseguir alguma forma de conseguir usar a droga. E como que a gente vai conseguir usar a droga? Cometendo delitos, coisas erradas. Sim. E na primeira internação, como é que foi o processo? Tu mesmo se tocou, vou ter que ir, que tô perdido? Na primeira internação, assim, ó, na verdade, as coisas estavam feias pro meu lado, né? Como eu disse aqui. Sim. Ameaça de mortes e tudo mais. Foi mais pra se proteger do que qualquer outra coisa. Tava pegando, a coisa tava feia, né? Então, eu disse assim, é hora de eu escapar. É hora de ter um escape. Sim. Senão vai acabar a história aqui, né? Sim. Então, daí eu quero assim contar algo interessante. Antes da primeira internação, né? E todo mundo conversando comigo, ó, não dá mais essa situação. A minha mãe sofrendo dentro de casa, coitada. Meus parentes todos apavorados comigo, minha situação, né? Os vizinhos não acreditando no que estava acontecendo, né? Que eu não era assim. Tá. Antes de eu me internar a primeira vez, eu vendi, vou contar uma história aqui rapidinho. De muitas coisas que eu negociava tudo. Negociava calçado, roupa, tudo que encontrava na minha frente era trocado por drogas, né? Sim. E tudo que eu pudesse pegar era por drogas. Tudo. Tava totalmente viciado e escravizado. E tô contando porque o meu testemunho é esse. Eu não tenho por que fugir disso. E se eu viesse dar um testemunho aqui e falasse outra coisa bonita, ia faltar algo. Eu tô dizendo realmente que eu tava destruído. Sim. Né? Então, assim, não tenho vergonha disso, porque o que Deus fez na minha vida, né, foi algo grandioso. Eu vendi o colchão para um traficante. O teu colchão? O meu colchão que eu dormia. Sim. E eu disse para ele, de noite eu vou vender a cama. De noite eu venho vender a cama. Sim. De noite ele se prepara. A venda vai ser completa, né? A venda vai ser completa. Aí, nesse dia, era 5 horas da tarde, isso em Novo Hamburgo, na Oscar Horst, onde eu morava. Era 5 horas da tarde. Eu dormi na cama sem o colchão. Só na ripa. E aí me deu um desespero tão grande. Sim. Tá louco? Se dormisse no chão, seria melhor que dormir. Pela situação. Como é que não vai dar o desespero? Pela situação, a situação era trágica.
Pô, cara, que ponto que eu cheguei, né? Sim. Eu tô destruído, ameaçado de morte, agora até o colchão já foi trocado por droga e eu vou vender a cama. Sim. Né? Aí a coisa pesou. Daí era 5 horas da tarde e eu comecei a pensar, vou pra igreja, vou pra igreja, vou pra igreja. Daí você lembrou da igreja? Imaginei. Não tinha congregado em igreja. Imaginei eu lá com a Bíblia, com o terno, com as coisas, tudo, mas eu queria, na minha imaginação, aquilo Deus tinha o poder de me curar, de me libertar das drogas. Eu não queria ser cristão, ter uma vida com Deus. Queria só remover aquele vício. Isso, só remover o vício. E eu sabia que Deus tinha o poder. Sim. Né? Pela minha família, algumas pessoas saíram da igreja, minha tia, quando eu ia pequeno com ela na igreja e tudo mais. E eu dormi na cama sem o colchão, fechei os olhos, dormi literalmente. Quando eu abri os olhos, mas era em visão isso, era no meu sonho. Eu abri os olhos, eu vi literalmente um homem todo de branco na minha frente. Um homem de porte médio, vi o rosto dele, e ele apontou o dedo no meu rosto e disse assim: eu sou o pão e a vida. E do dedo dele saiu uma luz. E essa luz me envolveu. Sim. Me tomou. E eu fui subindo para um lugar de paz. Eu senti a paz. E foi uma visão que eu tive. Foi como se fosse real. E quando veio, eu acordei assim, acordei em cima da cama sem o colchão. E digo, puxa vida, né, cara? Tô aqui, né? Acordei de novo aqui na mesma situação, né? Sim. Quem é que é o pão da vida? Que a Bíblia diz? Jesus Cristo. Jesus, Filho de Deus. Então, nesse dia, naquela cama, sem o colchão, pronto para vender a cama de noite, Jesus apareceu para mim numa visão, olhou no meu rosto, apontou o dedo no meu rosto e disse que ele era o pão e a vida. Essa é a primeira grande experiência, onde você tem uma pessoa totalmente destruída, que não é cristão, que não é crente, não é membro de igreja, que é um drogado, que é um viciado, que é um alcoólatra, que é um mendigo. Cristo Jesus aparece para aquela pessoa. Sim. Isso é uma coisa interessante, que Deus ele se manifesta a quem ele quer. Sim. A quem ele quer. E eu vou dizer assim, ó, e no momento certo. Momento certo. Mas esperou tu ser um drogado, um viciado? Ninguém sabe os planos, né? Sim. Eu fico pensando assim, ó, Deus deixou Saulo perseguir a igreja, coordenar inúmeras mortes de cristãos, porque ele, como um fariseu, perseguia os cristãos, para chegar lá naquele dia no caminho de Damasco e dizer assim: aqui te apresento, quem és tu? Saulo, sou aqueles o qual tu me persegues. Exatamente. Né? Então, tipo assim, tu fica pensando assim, tá, mas por que Deus foi aparecer para Paulo lá naquele momento? Talvez não poderia aparecer antes, quantos cristãos seriam poupados? É né? verdade. Só que humanamente a gente pensa assim, esses cristãos, eles foram pro céu. Isso. Já estão à vida. E ali, a partir daquele momento, Paulo já teve um testemunho. E aí, quando ele dizia assim, eu me fiz de grego para com os gregos, de judeu para com os judeus, ele tinha o quê? Armas, ele tinha testemunhos, ele tinha experiência de vida. Sim. Por isso que ele foi, em proporção, dos maiores ganhadores de almas, né? Então, muitas vezes acontece isso. Deus chega permite até aquele momento de não ter mais o que fazer. E aí ele aparece naquele momento. É porque é o tempo certo, né? O tempo certo. E é isso aí, o apóstolo Paulo depois virou o grande, né? Sim, ganhador grande de almas. Ganhador de almas, ganhou muitas almas, a partir do testemunho dele, né? De um perseguidor virou um ganhador de almas. Exatamente. Daí a partir daquele momento ali, então, tu teve essa visão, tu disse, não, eu preciso de ajuda. Mas continuei, levei... levou por mais um tempo. Mais um tempo ainda. Tive aquela visão e continuei mais um tempo nas drogas. Daí, por último, realmente... eu fui ajudado daí, né? Me levaram a Desafio Jovens, né? Sim, isso daí, lá em que cidade agora que levaram? Primeiro em Novo Hamburgo me levaram a Três Coroas. Três Coroas. Daí a história foi assim, vou contar um pouco, né, aqui. Sim. Quando eu cheguei em Três Coroas, o primeiro desafio que eu fui, meu tio me levou. Eu cheguei lá, tudo bem organizado, ordenado, limpo, um lugar bacana e tudo mais. Mas o rapaz que me recebeu lá, não sei se era o Zix, Rodrigo Sica. Que até me perdoe, de repente alguém vai olhar aqui e sabe de quem que eu tô falando, né? Ele disse assim, David, aqui tu vai acordar aqui, tu não te preocupa, tu vai acordar com glória a Deus, com um grito aqui. Sim. Daí eu escutei aquilo, né? Acordar com glória a Deus, com um grito. E eu digo assim, não, e aqui é o seguinte, nós estamos no culto e aqui tem motivação e tudo mais, mas tu não dá bolas para acordar com glória.
Daí, tá. Aí eu olhei, mas não tinha porta em alguns lugares, assim, não, a gente tem aqui uma política e tudo mais. Daí eu fiquei meio receoso, né? Eu vi Sim. que o lugar, ele tinha uma disciplina, assim, dura, Sim. né? E é um lugar, falando Três Coroas aqui, ó, parabéns ao fundador, ao lugar. Acho que é um dos maiores desafios jovens, né? De quantos, maior desafio jovem, histórico, quantos pastores, missionários, desafio jovem Três Coroas tá de parabéns. Parabéns. Só que eu, na época, por ser novo, Sim. aquilo eu fiquei meio apavorado. Sim. E quando ele disse assim, tu vai escutar um grito de glória a Deus no início da manhã. Aí, Sim, tu não era cristão, né? Tu... tá. E aí eu digo, não vou ficar aqui. E Aí ficou uma noite só. Não fiquei. Aí voltamos de novo. Daí meus parentes, minha mãe, né, decepcionado. Logo em seguida, eu fui para o Exército de Deus. Aí olha o nome, né? Pastor Sérgio Jacaré, Exército de Deus. Nós conseguimos um outro, David, lá o pastor Sérgio Jacaré do Exército de Deus. Sim. E fui pra lá. E lá também Isso era em Gravataí. Lá também com disciplina, né? Desafio jovem. Daí lá fiquei. Lá fiquei 7 meses. 7 meses. 7 meses. Daí quando entrei lá, a primeira fase, nossa, um lugar ainda que estava precário e tudo mais, né? Precisava de doações e tudo. Sim. A primeira fase de brita, né? Tinha brita no chão na primeira fase, a gente dormia em beliche e tudo mais. Comecei lá minha trajetória de desafio jovem. Isso era em 2007, o ano que, inclusive, quando o Luiz Antônio da Luz, o pastor, ele morreu, eu estava internado lá, né? O voo. Daí comecei lá, me dediquei, fui monitor, fui obreiro, fui diretor de fase. Passei 7 meses lá, tive uma grande experiência com o pastor Sérgio Jacaré, que é um homem de Deus também, com outras pessoas. Aprendi muito lá. Sim. Aí lá foi aquela história que eu contei, né? Que nós passamos uma época precária, que isso aqui não tô ocupando ninguém nem nada, porque o desafio ele passa por momentos precários, né? Porque é doação, né? É generosidade. Generosidade, né? Não tem um culpado e tudo mais. Não adianta alguém querer cobrar. E outra, onde tu vai pegar 50 internos, 60 internos que tem um sítio, tem um lugar, vai colocar onde isso na rua? Né? Tu tem que ajudar aquele lugar a se manter, certo? Então nessa época nós passamos pelo momento de precariedade, de dificuldade, e chegava um pãozinho, que é aquela história que eu te contei, e ele era um pãozinho assim, tipo um pão de queijo. E ele, o cerejinha? Ele era desse tamanho assim. E ele era tão duro... que a gente tinha, me lembro até hoje, a gente tinha que pegar e dar um soco nele com a mão e tentar abrir ele ainda. Quando tu abria ele, às vezes, tinha um gorozinho, uma coisinha ali dentro que tu tinha que tirar para poder comer. Então essa é uma situação que tinha lá, né? Então, momento de dificuldade. Tu vê que a obra social, ela enfrenta dificuldade, né? Sim. E outra época também, quando não tinha pão e tudo mais, eles davam uma polenta cortada aqui, uma polentinha na mão com um copo de chá, né? Sim. Então, foi o primeiro lugar que eu passei, que eu fiquei 7 meses. Aí tu saiu de lá e aí tu ia voltar pra tua vida normal. Não, saí de lá, voltei pra minha vida normal. Só que saí de lá fora do tempo, né? Pra quem tem filhos, parentes... para se recuperar, tem que ficar o tempo necessário, né? Sim. Não pode sair fora do tempo. Saí de lá fora do tempo, não queria Cristo totalmente do meu coração, eu gostaria ainda de ter minha banda de rock, de curtir o meu som, meus festivais, aquela coisa toda. E não congreguei, porque nada te impede de tu congregar se tu quer ter tua banda de rock. Sim. Deus não tá olhando pra isso, cara. Quer ter tua banda, quer tua... Se for um rock gospel. Né? Nesse sentido, pode ter tua banda gospel, tu pode ter... fazer as coisas que tu quer fazer agora, mas num estilo de vida diferente. Sim. O problema das pessoas é esse, né? Então, não congreguei, não participei. De 1 mês, voltei às drogas novamente. Em um mês só já recaiu. Caiu de novo. Isso. E aí, de novo, todo aquele processo. Aí daí tu foi pra segunda internação. Daí sofri mais um pouco, aprontei mais um pouco. Sofri mais algumas ameaças de morte. E foi indo. Sim. Aí vim para São Leopoldo. Na tentativa de fugir, viemos para São Leopoldo. Sim. Aí saímos de Novo Hamburgo. Daí saíram em Novo Hamburgo. Vim para São Leopoldo. Vieram morar em São Leopoldo. Daí em São Leopoldo, o que aconteceu? Encontrei o crack de novo.
De novo. Em qualquer lugar tu encontra droga. Sim, é né? mais fácil do que nem a música do Gabriel Pensador. É mais fácil que encontrar pão. Tipo assim. Tem tudo que é lugar. E aí peguei numa empresa que era dentro da GCO, através da Enschenberg, fiquei alegre, tinha pegado lá. E voltei a usar a droga novamente. Quer dizer, eu tinha esses ânimos, essas emoções. Eu peguei trabalhar, agora não vou mais usar. E é a questão do viciado que ele auto se engana, né? Eu paro a hora que eu quero, eu vou vencer, eu não vou mais usar. Eu não preciso de ajuda, eu domino. Isso. E na verdade... Na verdade, não. Primeiro dinheiro que entra na mão, vai usar droga. Recai. Aí recaí novamente, né? Depois, o primeiro salário que eu peguei nessa empresa, aqui em São Leopoldo, os primeiros vários transportes que eu peguei de lá, foi para as drogas. Recaí. Aí nessa época eu me lembro que para mim não perder o serviço, eu entrei novamente, eu entrei aqui na ala psiquiátrica do Centenário. Ficou na ala psiquiátrica. Fiquei 2 semanas. 2 semanas, né? 2 semanas ali, para ver se tinha algum efeito, alguma coisa, eu consegui. Eu tava naquela luta de realmente largar as drogas, o crack em si, né? Mas eu não conseguia. Tu queria? Eu queria. Esse é o primeiro passo, querer, né? Eu queria. Por isso que eu quero deixar aqui, né, nesse meu testemunho, assim, para as pessoas que têm viciados, parentes, filho, pai, nós temos aquela primeira ideia, assim, de chamar de ser vergonha, né? Esse cara não quer nada com nada, é um ser vergonha. Na verdade, às vezes o cara quer. Só que não consegue. Ele não consegue. Sim. Ele tá preso realmente. A gente julga muito, né? A gente julga muito o dependente e tal. Sim. Porque a gente pensa assim, mas se ele tá ali é porque foi por escolha dele. Sim, mas ele também é uma outra resposta, assim, mas e qual que era a base? Teve alguém, a estrutura familiar, teve alguém que disse não, teve alguém que avisou, teve alguém que comentou, né? Então, tipo assim, né, não é terceirizar a culpa, mas também a gente pode olhar e pensar, não, há uma culpa dentro de um contexto, há assim a culpa de terceiros, né? Por assim dizer, né? E aí, então, depois da ala psiquiatra ali no Centenário... Voltei pro Exército de Deus. Lá em Gravataí de novo. Daí lá nesse... eu fui a pé de São Leopoldo até Gravataí. 2 horas caminhando. Fui a pé, peguei o trecho e fui pra me internar. Sim. Cheguei lá de noite e não me receberam. Sim, e começou a chover. Teve que dormir no... É uma vida sofrida. O cara fica pensando. Eu digo assim, é uma vida sofrida. Sim. Cheguei lá pra me internar, não me receberam, tava chovendo. Aí o que eu faço agora, né? Aí eu sofrendo. Por isso que outra coisa, eu quero aqui, né, nos momentos parar o testemunho para dizer, o viciado nas drogas, o sofrimento dele, essas coisas que vão ali, que causam sofrimento dele, feridas, elas, de certas maneiras, elas são boas. Sim. Entendeu? Quando tu tem uma pessoa viciada, tu vai fazendo tudo que ela quer, não coloca ela na parede, vai fazendo... Uma coisa é entender que a pessoa não é sem vergonha, tudo bem. Outra coisa é tu ter uma postura com essa pessoa. Sim. Né? O sofrimento, as feridas, né, elas vão trabalhando no interior da pessoa, porque a pessoa está orgulhosa, está soberba e está auto-enganada também, né, que ela não precisa de cura. E nós temos aquele versículo em Salmo, né? Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos, teus decretos, né? Sim. Então, foi-me bom ter sofrido, né? Quem falava muito isso era aquele pregador ali, o irmão que tinha o Desafio Jovem também, o Leandrinho, né, da Perna. Então lá não me aceitaram, saí novamente de lá a pé. Daí tu só foi lá, pousou a noite toda? Não posei, não me aceitaram. Voltou a pé daí? Voltei a pé. De madrugada? Fui a pé até lá, cheguei lá com os pés virados em casco. Casco desse tamanho. Um sapato caindo aos pedaços. Sim. Não me aceitaram, chovendo. Saí de lá. Ainda me consegui comer lá, né? Comer. Tiraram comida também. Saí de lá, cheguei até a BR, fui na polícia rodoviária e menti que tinha sido assaltado. Sim. Aí me botaram num ônibus e voltei pra São Leopoldo. Daí cheguei na casa de uma tia minha, que é a minha outra tia, que não é essa, a Lourdes. E conversei com ela, pedi ajuda. Sim. Daí ela disse, não, David, pode posar aqui. E amanhã daí eu vou ver tua situação.
Daí, através dela, ela me acordou cedo e disse, ó, o que tu vai decidir da vida? É por isso que o sofrimento, ele de certa forma, ele é benéfico. Ele é benéfico porque ele coloca a pessoa numa posição onde ela tem que ver a situação dela, que é uma situação de sofrimento. Sim. Não é uma situação onde as pessoas vão passar a mão na cabeça dela, onde ela tem tudo nem nada. Aquilo ali tá levando ela para a morte. Sim, sim. Né? E através... Talvez no meio do percurso ela pensa, eu fazendo aqui, mentindo ali, eu consigo. Mas vai chegar um ponto que não, o fim é o desespero. É o desespero. Ela vai pensar assim, não Isso. tenho o que fazer, agora eu vou ter que falar a real e dizer, não tem mais chance pra mim. Exatamente. E aí nessa noite eu dormi então, e eu tive uma visão em sonho novamente, né? Só abrindo parênteses aqui, eu não acredito em dom de visão, assim, como especial para alguma pessoa, né? Mas eu acredito que Deus se manifesta através das visões para qualquer pessoa, né? Eu tive novamente uma visão de eu com águas e pessoas se afogando e eu salvando essas pessoas. Eu era mais rápido do que a água. Sim. Um dia antes de eu entrar no Centro Vita. Dia 2 de novembro, dia dos finados, dia dos mortos, eu entrei no Centro Vita. Centro Vita de que ano? 2009? 2008. 2008. 2 de novembro de 2008 entrou no Centro Vita. Por exemplo, o dia eu não esqueci mais, né? O dia que eu saí nem me lembro, mas o dia que eu entrei, não esqueci mais. E aí no Centro Vita tu ficou quantos anos até sair? Fiquei 2 anos e 8 meses, mais ou menos. 2 anos e 7, 8 meses, mais ou menos. Sim. Tu fez tratamento completo. Tratamento completo. Lá entrei, virei obreiro, virei um líder lá dentro, era bem aceito. Sim. O fundador de lá, que é o Josias Souza, sempre foi uma pessoa, um pastor, um amigo, né? Sim. Uma pessoa que apoiava nós. Encontrei uma casa, né? Realmente, Sim. né? Nisso, depois de um ano, mais ou menos ali, passei novamente a ter contato com a minha mãe. Depois de um ano de internato. Não deu um ano, mais ou menos. Deu meses a um ano. Ali tu não tinha contato com a tua mãe? Não, porque não podia ter, né? Sim, porque a gente tava, essa situação nossa, a gente tava, né? Aí ela passou a ir novamente no desafio jovem e tudo mais. E aí eu me tornei obreiro. E depois de um tempo eu comecei a visitar a casa, né? A casa da minha mãe novamente, que eu morava com ela. E através dali, o que aconteceu? Como eu era obreiro, eu saía dali, ia para casa, passava os finais de semana em casa e voltava para o Centro Vita. Eu virei um líder missionário, uma pessoa recuperada que também estava ligado com o Centro Vita. Sim, né? ia fim de semana e voltava. Foi muito importante isso. E fazia o trabalho durante a semana. Isso foi muito importante, importantíssimo. Sim, sim. E aí, David, nós chegamos no dia de hoje, né? É um dia importante, por quê? Porque toda a tua história, todo esse teu percurso, né? De ex-drogado, de interno, hoje, a partir desse ano, 2025, tu assume como presidente do Centro Vita, uma instituição de 16 anos. Não, cerca de 30 anos. Cerca de 30 anos. 16 é o que o Juscelito tá lá. 16 anos é o que o diretor tá lá, né? E aí, tu pensa, né? Tipo, como foi um trabalhar de Deus, né? Sim. Toda a tua situação, como tu chegou no Centro Vita, né? Alguém em desespero, alguém precisando de ajuda, foi acolhido, foi feito um trabalho fenomenal, aonde através de Deus e ajuda desses que foram instrumentos de Deus, né? Que a gente falou do Josias Souza, tu foi transformado, tu criou responsabilidade, tu abdicou de mentira, que é uma característica do dependente, né? Principalmente, e tua conduta moral foi ressignificada, e hoje tu é respeitado, né? E hoje de manhã até nós estávamos lá, né? Como diante dos internos e também do diretor que está lá há 16 anos, é uma pessoa respeitada e hoje volta como diretor. O que passa como presidente? O que passa na tua cabeça se tu pensar assim, todo esse meu percurso e hoje eu volto para o lugar que me acolheu, mas também é um lugar que ainda tá me dando uma missão, porque ainda tem muita coisa para se fazer, né? E aí qual que é esse teu sentimento? Na verdade, tu falando, eu nem olhei ainda sobre esse ponto de vista. Agora tu falou uma coisa nova para mim, né? Sim. De pegar desde lá do início, né? Sim, desde 2008. Isso, toda essa trajetória, né? E agora chegar nessa situação da nova diretoria, onde eu fui convidado para ser o presidente, né? E tem
outros ali que estão compondo também, que é uma diretoria, um corpo, né? Sim, sim. Então, claro que eu fico extremamente feliz com isso, né? Sim. Extremamente agradecido a Deus, porque de uma forma isso é um grande testemunho, né? Sim. E interessante que nessa diretoria tem várias pessoas ali que são recuperadas. São recuperados, são ex-internos. É a diretoria dos ex-recuperados, né? E tem outras pessoas que não, né? Sim, sim. Inclusive tu. Sim, sim. Eu não sou um interno, um ex-interno. Participando ali agora, né? Sim, sim. Cara, assim, eu não tinha até olhado desse ponto de vista, mas isso é algo realmente, é um testemunho. Sim. Testemunho muito forte. Não por causa do meu nome, mas aquilo que Deus fez. Sim. Né, que Deus faz na vida de uma pessoa. Sim. Imagina Deus pegar uma pessoa como o Juscelito, que estava nas ruas, e transformar num diretor. Sim. Né? Toca esse trabalho há 16 anos. E quantos internos passaram pela direção dele, né? Quantas pessoas? Então, quantas famílias foram reestruturadas, abençoadas. E aí tu começa a olhar. É difícil, é que nem tu falou, tu ficou surpreso pelo que eu falei, porque é difícil a gente fazer uma regressão e tu começar a examinar, tá, como que foi a minha caminhada? Olha, pela misericórdia de Deus, eu fui um instrumento. Eu não tinha pensado assim ainda, pra tu ver, né? Mas Deus é bom, sou grato a Deus, grato a tudo que Deus fez, está fazendo na minha vida, né? E voltando ali ao Centro Vida, como tu viu, né? A gente tem aquelas histórias ali, né? Como eu voltei agora esses dias, e tem uma pessoa ali na cozinha que disse pra mim, tu te lembra, Verdun? Ele disse assim, que quando tu colocou, nós abrimos um açude. Isso aí foi tortura. Era tratamento hardcore. Nós abrimos um açude a pá, e ele falando, né, com alegria, tu te lembra, Verdun? E tu tava junto também, tu abriu com nós o açude a pá. Cara, eu não me lembrava disso. Né? E coisas que eu passei ali dentro, né? Por exemplo, o Juscelito, que é o diretor-geral há anos já. Eu me lembro que quando ele chegou ali, eu fui obreiro dele, e ele disse, minha família, né? Quero que tu traga o Juscelito aqui também, que ele é uma benção. Sim, né? Eu vou trazer o Juscelito. Era pra ele vir hoje, mas não conseguiu. Ele vai vir, cara, também testemunho forte. Sim. Aí ele disse, não te preocupa com a tua família, que Deus vai cuidar da tua família, Deus vai trazer a tua família, vai reconstruir. Daí ele ficou animado, mas só que agora eu tenho uns trabalhos pra ti. Eu tenho um serviço, peguei, levei ele na cozinha, tu tá vendo daqui até lá na terceira fase. Tô vendo, Verdun, nós vamos fazer uma rua de pedra. Eu olhei esse lugar. Em cada lado tu vai plantar, tu vai botar pra mim um moeirão, um eucalipto. Que eu quero fazer um pau de uva até lá. Aí ele olhou e disse assim, não, nós vamos fazer então. Aí que a gente vê a determinação, né? Nós vamos fazer. Porque, eu olhei assim, eu pensei assim, Verdun, isso é sacanagem. E daqui até lá, meu. Não, daí é quase escravidão. E ele na época se dedicou, eu digo, esse cara é pau ferro, meu. Esse cara é bom mesmo. Quer transformação, esse cara quer transformação. E o que aconteceu com ele? Foi o próximo obreiro, foi diretor da casa, o cara hoje com família, transformado, um cara que é respeitado, um cara que... o cara é respeitado mesmo, né? Mudou significativamente, Mudou, respeitado pela família, respeitado por gente da área política. Um cara que mudou realmente o caráter, mudou a vida dele. Então são algumas pequenas histórias que eu tenho lá, que na época, por ser novo, tá bastante emocionado, motivado, tu quer fazer tudo, né? Sim. Tu quer transformar a tal ponto que eu digo assim, como é que a gente vai abrir esse açude? Não abrir ele na pá. Então, histórias que eu passei lá, nós tínhamos também a oração da madrugada, né, que era obrigatória. Eu dava o amém, acordava todo mundo, e quem não se acordava... tirava, isso é muito importante, né? O tratamento em si, não é somente as pessoas ficarem lá... não, tem uma questão espiritual. Isso. Porque tu, né, como ex-dependente, tu sabe que não é apenas a questão... Claro, a questão de querer ela é importante, mas também precisa de algo para que você não recaia. E esse algo é complementado por Deus, né? Pela fé, né? E aí é uma rotina de oração, há uma rotina de leitura bíblica, né? Tem cursos, né? Principalmente daquela série que o Josias falava lá do Rick Warren. Um fala Rick Warren. Outro, tem a tradução diferente. De uma vida com propósito, né? Sim, o pastor, né? A partir daquele livro, né? Um estudo para
o interno entender, né? E ressignificar a sua vida, né? Que ele chega zerado, ele chega desacreditado, não pela sociedade, pior ainda, pela família. E aí abandonado, vendeu tudo, ou entregou na biqueira, né? Na boca. Então, tipo assim, chegou zerado, chegou sem expectativa nenhuma, desacreditado, e aí começa a iniciar o tratamento, que não é fácil, né? Não é fácil, precisa mesmo. E aí vem toda uma questão espiritual para contribuir, ou, na verdade, para ser o principal fundamento para que ele possa ser, então, devolvido para a sociedade, né? Como alguém de caráter, alguém com princípios, alguém que agora é um cidadão de bem para a sociedade, né? Então, não é só ficar de férias lá. Não. E além disso, tem a questão da terapia, né? Que trabalhar, movimentar. Trabalhar que eu falo fazer afazeres, se ocuparem, né? Se ocupar, o que é muito importante. E a parte da capela também eu acho muito importante, né? Parte dos cultos. Parte dos cultos, tem o capelão lá, né? Que trabalha. Pastor Roberto Guerin. Agora, como presidente, então vamos destacar um ponto aqui importante. Como presidente do Centro Vita, quais são agora as tuas expectativas, assim como teus projetos? Hoje, nós temos 24 internos, né? Pelo que o Joselito falou, né? Isso. A ideia é a implementação da fase 2, da fase 3, para que consigamos atingir mais internos. E da mesma forma também reorganizar a estrutura para que, enfim, se torne cada vez mais um ambiente saudável. Não que não seja, né? Mas mais como aprimoramento. Mas diante dessa tua função, assim, qual que são as tuas expectativas, assim como teus projetos para esse novo 4 anos, 4 anos de gestão aí como presidente? Bom, hoje nós tivemos a reunião sobre Primeira reunião, né? A reunião sobre isso, dando um pontapé. É grande, né? A expectativa é grande no ponto de nós buscar apoios, né? Pessoas que vão ali colaborando, apoiando. Sim. E toda a estrutura nossa de trabalho, a gente reformar ela, né? Sim. A gente fazer aquilo que é novo, que é bom, e aquilo que está dando certo, a gente melhorar. Sim, aprimorar o que está dando certo e construir algo novo. Criar um corpo forte e líderes dentro desse corpo, voluntários de fora. Sim. Fazer um trabalho limpo, um trabalho esforçado na parte de apresentação de mídia, de projetos ali dentro, autossustentável, né? Sim, para capitalizar recursos, né? As questões que precisam ser arrumadas para chegar no governo, né? No município, no estado e federal. Sim, questão de verba governamental, isso. Né? Questão também da espiritualidade, no seguinte ponto, com os obreiros que estão lá, cursos, acompanhamentos, né? Para eles trazer esse povo que está em São Leopoldo a conhecer o Centro Vita. É que muita gente não conhece o Centro Vita. Um lugar de 5 hectares, mais ou menos, né? Há cerca de 30 anos, que começou com o Josias Souza no início, que é o nosso presidente de honra da diretoria, né? E com o delegado Genésio, na época foi vereador também. Então, e continua todo esse tempo, com a graça de Deus, com todas as dificuldades, recuperando pessoas. Então, o que falta hoje para nós? Falta realmente nós, sobre esse trabalho, organizar ele em setores, em partes, ter líderes voluntários de fora que se enganjam, que vejam que esse trabalho não é o trabalho para São Leopoldo. E não é um trabalho para uma igreja. Não. Ele é um trabalho para São Leopoldo. As igrejas vão se envolver. Mas esperamos, né? Esperamos que as igrejas apresentar para os pastores, os líderes também, né? Que isso é importantíssimo, né? Os trabalhos para líderes em geral, político, empresário, todos. Apresentar o trabalho, que é um trabalho para São Leopoldo, um trabalho sério, um trabalho prestando conta, transparente, parte financeira com prestação de contas, transparente, né? Com fruto de verdade e objetivo de recuperação, não como uma casa para passar um tempo, mas com fruto. Então a gente quer trabalhar forte em cima disso também. A questão da mídia, né? Que ainda não, a mídia está parada, né? A gente quer reformular essas coisas. Isso é importante porque, né?
igrejas não somente em São Leopoldo, mas Esteio, Novo Hamburgo, em Gravataí, Canoas, a redondeza aqui, muitas vezes elas procuram um lugar para um interno, como também ao mesmo tempo procuram um campo missionário para, enfim, investir em missão, né? Fazer o ir de Deus. E o Centro Vita, né, está agora, neste momento, com a ideia de mostrar, olha, nós somos esse campo de missão. Né? Então, você pode ofertar na nossa vida, no Centro Vita, você pode ver nessa instituição onde há resultado, onde há transformação, ir lá conhecer, ver as infraestruturas sendo realizadas, né, sendo executadas, e para que aumente também a questão de mais internos. Sim. E aí um ciclo devolvendo pessoas para a sociedade, pessoas dignas, mas principalmente transformadas pelo Evangelho. Então é um campo de missão onde as igrejas podem trabalhar. Como tu falou antes, é interdenominacional. Né? Nós temos na diretoria, cada um pertence a uma igreja, né? A um ministério. Ao ministério, né? E o porquê disso é para dizer não há placa de igreja. Né? Aqui é um campo. Tanto que no céu, o céu não vai ser dividido por sala, né? Essa é a sala da Assembleia, essa é a sala da Universal, essa é a sala da... Não. O céu é único para todas as placas de igreja. Então a mesma coisa, essa ideia, né? Olha, nós estamos aqui fazendo uma missão a serviço de todas as denominações, né? A serviço da sociedade, a serviço de enfim, né, de uma melhora, de uma dignidade de vidas, né? Sem pré-julgamento para quem chega lá, né? Mas sim somente uma ideia que estamos dispostos a servir essa sociedade, né? Isso é importante as pessoas conhecerem o Centro Vita, né? Que há um centro de reabilitação aqui em São Leopoldo, né? E eu sou fruto dali, né? Eu sou fruto dali, né? Por isso acho que ficou muito perfeita essa diretoria, principalmente porque, como falou, né, não só você, mas existe outros também que eram internos. Ou seja, tipo assim, eu acredito naquilo. Por quê? Porque eu fui transformado. Não foi o Joãozinho, não foi o Pedrinho, eu fui transformado. Eu passei por aqui, cheguei numa situação desastrosa e fui transformado. Então, tipo, isso dá uma credibilidade. Opa, esse trabalho funciona. Vidas são restauradas, vidas são transformadas. Então, esse trabalho aqui é um terreno fértil para que a minha oferta seja plantada, para que a minha generosidade seja depositada, né? E é lógico que nós vamos, né, como tu mencionou hoje na reunião, na parte da manhã, desenvolver trabalhos para capitalizar, né? A partir de voluntários, né, de fora, né? Para que possa, enfim, né? Aí tem o primeiro projeto da horta, né? A horta orgânica, né? Que é importante porque aquilo vai trazer uma sustentabilidade, vai ajudar, né, para manter, né, a casa, né? Porque é importante tu comentar lá, alguns internos contribuem, mas outros internos não contribuem, né? A gente vai começar a reorganizar isso, mas só para as pessoas ficarem tranquilas. Tranquila não, para as pessoas ficarem sabendo, porque às vezes eles pensam assim, tá, mas eles não recebem um salário de cada interno? Não. Hoje o Centro Vita não. O Centro Vita não. Eles recebem uma ajuda de custo que eu vou dizer é 1/3 de um salário mínimo. Entre 400 e 500 Entre 400 e 500 reais. 400 e 500 não reais. Não é todos que dão, né? Não é todos que dão, tem alguns que não dão. Então, o Centro Vita permanece em pé por causa da generosidade. Supermercados, como aconteceu ontem, foram lá, fizeram doações. Pessoas fazem doações. Então, só para as pessoas entenderem, porque às vezes pré-julgo, né? Mas eles recebem isso e tal, botam o dinheiro no bolso e tal. Não. Primeiro porque vai ter uma transparência. Uma transparência financeira que é importante. E segundo, porque, enfim, né? Não entra valor suficiente. Entra por causa da generosidade das pessoas, né? Com doações e tudo mais. Acho que isso é importante. Importantíssimo. Até agora, esse dia, teve o Arno, que tem um mercado na Santa Marta, que enviou ali doações, né? Enviou comida, que é um doador, ele não pede nada. E ele doa esporadicamente, né? Então, ou, esporadicamente não, continuamente, né? É contínuo. Então, tipo assim, fica o agradecimento, né? Tipo, é mercado ou supermercado? Ele tem um supermercado ali, né? O Arno, só agora não me lembro mas é na Santa Marta. Ali na Santa Marta fica a gratidão, né? Se alguém é vizinho desse mercado, quando tu compra, por mais que tu julgue às vezes 20, 30 centavos mais caro, talvez, o produto, né? Ou alguns produtos não, entenda que ali há
um estabelecimento que contribui com a missão. Principalmente na questão do Centro Vita, né? A gente viu as doações ali, é suficiente para alguns dias, mas é uma doação considerável, né? Sim. E hoje, né, qual o dono do supermercado, né, que tá mais difícil, né? Sim. Todas as coisas estão caras, tem esses problemas todos, né? E ele ali seguido, ele faz essas doações. Faz doações. E ele é cristão, será? Ele é cristão. Ah, cristão. Ah, então ele já tem essa ciência de ofertar, de generosidade, né? Seria importante a gente buscar isso nas pessoas, né? Isso. Entender a generosidade é um princípio bíblico, né? Tipo, para entender, eu tava lendo um livro do Paulo, que é o melhor coach, o coach mais bem pago, Paulo Vieira. O coach mais bem pago do Brasil. Supera Pablo Marçal e tudo mais. E aí, e também é um dos mais antigos também, né? E ele trabalha na tabela que ele fala da receita da riqueza. E ele fala assim, dos princípios que a gente tem que ter para que a gente compreenda que o dinheiro não é algo ruim, é a questão da generosidade, né? Sim. Aí ele não citou questão do dizimar no contexto evangélico, mas no contexto de praticar isso em obras sociais. Então isso é importante, né? A gente ter essa generosidade. Porque é tão bom quando a gente dá um presente para alguém, né? É tão bom, e aí tu fica pensando assim, tu tá fazendo para pessoas que estão ali, vou ser sincero, elas não tem nada para te dar em troca. Nada. Porém, só o sorriso, né? De tu levar 1 quilo de feijão, só o sorriso no rosto dessas pessoas, tu já consegue perceber, olha, vale a pena ser generoso e tal, né? Gratidão. A gratidão o ser humano precisa da gratidão, né? E precisa também ser grato também, né? Ser grato e principalmente, né? Ser receptor dessa gratidão, né? Sim. Então isso é importante. E eu ia fazer uma pergunta assim como um pedido à comunidade em relação ao Centro Vita. Tem alguma coisa para tu comentar no sentido de... Porque a gente precisa da ajuda da população, das igrejas, dos cristãos, né? E ajuda, apoio em oração principalmente, né? Mas também reforço, né? Nessa questão de generosidade. E aí, além da horta, tem mais algum projeto que estamos pensando? Bom, temos a horta essa, né? Só comentar um pouquinho da horta. Sim. A horta é sem agrotóxico, sem veneno, né? Horta orgânica. Sim. Só com adubo e terra, né? Então, tipo, a gente tem uma horta grande, já tem hortas lá, onde a gente possa vender essas hortaliças, uma cesta, né? Sim. Com alface, com tempero verde, com outro tipo de alface e tudo mais, montar uma cesta, a gente possa vender isso para a pessoa semanalmente, né? Sim. Ou uma vez no mês, a gente vai rodar nessa semana, né? Sim. Aí tem essas questões primárias, que são assim, hoje a gente não tem uma locomoção, um carro, uma pampa, uma caminhoneta para entregar. Mas tudo isso com o tempo a gente quer avançar, né? A gente quer ter uma rede que a gente possa entregar a nossa própria salada, mas no sentido também que a pessoa possa ir lá visitar e também comprar essa salada, né? Ou chegar até a igreja dela, a gente precisa achar caminhos nessa parte, né? Sim. Mas a princípio é ter a horta então ali orgânica, né? Pronta ali, uma rotatividade sempre ter, né? A respeito disso. E é uma maneira... Tipo assim, além de a gente recebe doações de empresário, de pessoas e tudo mais, além de receber doações espontâneas, a gente também oferece um produto nosso. Sim. Né? Porque é sinal que o trabalho está sendo feito. Está sendo né? feito. Sim. A gente não quer, a gente é grato e a gente recebe, e claro que a gente quer que pessoas abençoem ali, doem, mas a gente também quer fazer algo para mostrar para as pessoas, né, que a gente está sendo produzido, o trabalho está sendo feito, tem uma diretoria, tem alunos, tem um centro. Tem pessoas voluntárias que estão dedicando o seu trabalho, o seu tempo para aquela missão. Missão. Então, além das alfaces, nós temos também futuramente um campo, que a gente estava conversando. Então, para o pessoal que gosta de jogar bola aí, os irmãos das igrejas aí, né? Sim. Que ainda acredito que não é pecado. É só para os irmãos que acham que não é pecado, tá? Quem acha que é pecado, jogar bola, fica tranquilo. Então são convidados. Por exemplo, ó, vai ter um campo no Centro Vita, né? Então qual que é a forma de abençoar? Um campo bacana, com goleira, tudo planeado, estruturado, né? Vai lá, joga uma bola, paga a hora,
Sim. abençoa a casa aquela hora e Sim. jogam futebol. E ainda colhe leva uma alface para casa. Ah, sim, não. Isso Né? aí sai Então, muito abençoado. Esse é o segundo projeto, o campo, né? Não é só um campo, a gente tem um sonho de ter um centro poliesportivo, ter mais uma quadra. Sim. Mas as condições hoje elas são pequenas, né? Então, através de doações Tudo isso mais, para capitalizar recursos e investir, né? Investir lá dentro em construções que precisa. Sim. E essas construções, elas não são construções para ter imagem, são construções para os alunos. Sim. Tudo que é feito é para os internos. Se nós melhoramos um telhado, é para o interno. Se nós rebocamos uma parede, é para o interno. Sim. E também para pagar o salário de quem trabalha lá dentro. Sim. Né? Que hoje, no caso, o diretor, que é o Juscelito, ele trabalha lá dentro, mas lá não sustenta ele. Ele tem que trabalhar de noite em outro lugar. Trabalha em 2 empregos. Fica lá e trabalha fora. E temos também o pastor Roberto, que é o capelão da casa há muitos anos, dedicado lá. Sim. Então, dá dignidade para as pessoas que trabalham lá e ter condições financeiras de investir em construção. Por exemplo, nós temos espaço para mais quantas fases nós quisermos. Sim. Né? No sentido assim, né? Então, a terceira fase lá, temos que construir futuramente a terceira fase. Como é que você faz isso? Dinheiro, recurso. Comece que, por exemplo, ter uma biblioteca para o aluno. Hoje tem a internet, tudo bem, mas tem um lugar onde a pessoa... Ou até ter uma sala de informática. Né? Informática, né? Hoje tem uns Chromebook, então, isso, coloca lá. Como é que se faz isso? Dinheiro. Né? Como é que hoje a gente está sem capela? Como é que se constrói? A gente tem um plano de construir que entra dentro do projeto, uma capela maior para que as igrejas possam lá e usar aquela capela para a vigília. Como é que se faz isso? Um dinheiro. Recurso. E além do mais, né? Pode ser um sonho muito grande, mas a gente precisa sonhar. É também pegar um outro espaço para abrir um centro de reabilitação feminino, né? Também. Que hoje é só masculino, né? E então, aí bem importante. Importantíssimo. Hoje, aonde tu acha um centro de recuperação feminina, quase não tem. Não, tem em Novo Hamburgo, que eu acho, mas na região aqui tu não acha. Sim. Por isso é importante esse trabalho, né? Então são desafios, né, David, que precisamos fazer, mas com a graça de Deus, né, a gente consegue, né? Mesmo entendendo que é algo que vem de uma oferta nossa de generosidade, né? Porque tu tem o teu trabalho fora, eu tenho meu trabalho fora, né? Enfim, tudo ali é pensado no outro. Eu acho que é entender a missão, né? Quando o ser humano entende a missão, ele faz aquilo com maior vontade, né? Só te interrompendo, Jonatas, eu tava falando na missão aí, né? Só pra vocês terem uma ideia. Ontem eu te contei isso, né? Ontem eu tava lá no Centro Vita e eu tava conversando com um rapaz que é de Porto Alegre, ele tem 45, 47 anos mais ou menos. E ele só tem um dente, né? Ele só tem um dente, eu tava olhando ali. Sim. E pela condições, ele morou a vida inteira na rua, né? Sim. E a vida inteira, quase uma boa parte, vamos supor assim, da vida, né? Na rua. Isso destrói a pessoa. Tanto que o coitado só tem aqui o atacante da frente, né? Só o centroavante. E eu tava conversando com ele, e pra tu ver, né, como é que é as coisas do ser humano. Ele olhou pra mim, conversou comigo, me contou a história dele, eu parei, conversei, aconselhei ele. E num certo momento ele olhou pra mim assim, ó, não quero mais essa vida. Eu quero ter uma família, ele disse. Sim. Então quando ele disse que ele queria ter uma família, aquilo ali te comove. Sim. Então é isso que te comove. E daí tu pensa assim, em certos momentos, né? Tu pensa assim, o que eu tô fazendo aqui, né? Será que eu vou avançar? Será que... Então, quando tu vê um camarada, uma alma, uma vida, né? Dizendo pra ti que não quer mais a rua, né? Coitado ali, apenas pela situação dele com um dente só, né? Ele morava na rua, né? Dizer pra ti assim, eu não quero mais isso, eu quero ter uma família. Isso aí te comove, né? Sim. Então, isso aí é assim, é uma grande... É um combustível. Um combustível que faz assim, não, isso aqui vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, então, o propósito é isso. Sim. O propósito, nossa. Quem que vai conhecer o Centro Vita, qual é o propósito? O propósito dessa diretoria, do nosso trabalho e o propósito do Vita, desde que começou, no início, é realmente pessoas, é vidas. Ali está escrito no estatuto, sem fins lucrativos. Sim. Entendeu? Então o dinheiro nosso, a nossa prosperidade ali é para voltar para casa e para quem trabalha ali dentro. Sim. Pelo seu tempo, né? Isso. E também pelo seu compromisso de estar ali.
mas também principalmente a infraestrutura, né? Reorganização, ampliar, né, as benfeitorias. É a missão. É a missão que precisa ser feita. E essa missão precisa de recurso. E esse recurso está muitas vezes no bolso de cristãos que tem que entender essa questão de generosidade, né? Não só cristãos, né? Enfim. E claro, como troca, né? Há um trabalho, né? Há um trabalho. As hortaliças vão ser feitas. O campo vai ser feito, porque tem gente que joga futebol todo fim de semana. Poxa, vai jogar tipo, com nós ali. Investe lá. Investe lá. Tipo assim, talvez vai pegar um preço melhor, talvez, né? Não sei, né? Mas pelo menos vai estar em um lugar de qualidade, que a gente vai tentar deixar da melhor maneira possível. De qualidade. E além disso, tu vai estar fazendo a missão. Tu vai estar se divertindo. E ao mesmo tempo também tu vai estar abençoando uma missão, né? Então, tipo... Vai estar num sítio, que é um lugar, vai estar num sítio, E aí leva a família, dá pra colocar umas cadeiras do lado lá. Isso, pode levar a família também. Sim, é um ambiente bem acolhedor, né? E grande, né? Grande. Então, isso é importante, né? Esperamos que a comunidade entenda a função do Centro Vita e venha caminhar junto com a gente, né? Amém. Precisamos que caminhamos. Esse é o desejo. Então, David, chegamos ao fim. Agradeço ao teu tempo, a tua disponibilidade. Tem cada história, né? Tem mais história. Tem mais história aí. Contar. Mas a gente vai fazer uma segunda parte. A gente vai trazer o Juscelito aqui também. Talvez tu venha junto de novo com ele. Que daí ele fica falando de você, tu fica falando dele. Coisas boas, né? Sim. E aí, histórias boas, né? E aí até para as pessoas entenderem, né? A função do Centro Vita e conhecer de fato, né? Sim. Que existe um desafio jovem, um centro de recuperação, que é o Centro Vita. Obrigado aí, David, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, né? Chamei várias vezes, né? Mas graças a Deus também veio no tempo certo, né? Sim, hoje fizemos reunião junto, almoçamos junto. E agora gravamos o episódio juntos. E vamos voltar para casa junto. E vamos voltar junto, né? E aí vamos seguir a missão e trabalhar juntos. Tem 4 anos, se Deus quiser, a gente tem muita coisa para fazer, né? Junto com a diretoria, né? Amém. É isso aí. Então tá, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Agradeço a você que chegou até aqui. Siga lá, pessoal, Roteiro Livre Podcast no Instagram, Roteiro Livre Podcast lá no YouTube, se inscreva no canal, ajuda para que, enfim, esse testemunho, assim como outras histórias que já passou, atinge cada vez mais pessoas, né? A ideia sempre é trazer pessoas que venham contar histórias e as suas histórias agregam a sua vida. E eu tenho certeza que esse também foi um desses episódios que agregou na sua vida, tá bom? E se você conhece alguém que é dependente químico, há esperança sim. Há uma transformação e há oportunidades, tá bom? Abraço, Deus abençoe, boa semana e até mais.